Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Vamos trabalhar aqui com o magistério na Constituição Federal, perfeito? Esse daqui é um tema muito interessante, porque independente qual o teu estatuto, qual legislação, né, o estatuto dos servidores, para qual município, a gente vai ter regras básicas para o pessoal do magistério, perfeito? Porque essas regras são estabelecidas na Constituição Federal. Então, não tem para onde fugir. Onde você estiver, qual município, estado, qualquer ente da federação vai ter as regras básicas na Constituição Federal. E essas regras estão ligadas a concurso público, cargo, emprego, função, né, provimento estabelecido para a possibilidade de estrangeiros, a acumulação de cargos, a aposentadoria especial e entre outras também, perfeito? Então aqui, essa aula aqui a gente vai especificar bem na parte do cargo de professor e atividade de magistério na Constituição Federal. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, na verdade, eu não vou pegar um ponto específico, está na Constituição, no artigo tal. Não. Na verdade, eu vou botar aqui no quadro e a gente vai falar um pouco sobre aquele tema e observar. O artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública, ele fala dos cargos públicos. Na verdade, ele fala aqui dos agentes, né? Dos agentes, bota aí, ó, dos agentes administrativos. Perfeito? Os agentes administrativos. Claro, a gente sabe que temos agentes públicos, né? Que qualquer vínculo com o Estado, perfeito? Estado no sentido amplo, né? Federal, estadual, municipal. E aí, essas pessoas têm um vínculo com o Estado que podem ser político, administrativo, né? Pode ser um delegatário de serviço público, que é as concessionárias, as empresas de ônibus, de van, né? Beleza? Então, aqui a gente tem os agentes administrativos, que pode ser de cargo público, que aqui é o servidor no sentido estrito, né? Então você sabe, o servidor público, muitos estatutos utilizam a expressão funcionário público. Tanto é que no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tem o quê? Funcionário público e outros estatutos também, né? Eles prevêem essa situação, tá? Por quê? Antes da Constituição de 88, era normal a terminologia funcionário público. Era normal chegar e, ó, funcionário público. Agora, a gente já tem uma outra terminologia, que é o quê? Servidor público, tá? Então, hoje, a gente tem a terminologia servidor público, perfeito? Então, quando a gente fala servidor público, é no sentido estrito, tá? No sentido estrito da palavra, servidor público é aquela pessoa legalmente investida num cargo público, tá? Podemos ter emprego público, e podemos ter a função pública. Aqui, gente, função pública, muitas das vezes, são chamados de temporários. Perfeito? É a famosa lei dos temporários. Já ouviram falar, né, de temporários? Porque temporários é para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público por parte da administração pública. Seja calamidade pública, né, emergência, recenseadores do IBGE, e também tem a previsão para professor substituto e professor visitante, tá? Então tem essa previsão tanto para admissão de professor substituto e professor visitante, também admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Então há uma previsão para professores e a contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 ou 40 horas. Então, esses são os temporários. Temporários, gente, porque eles têm um contrato de trabalho, né? Vocês já ouviram falar que, ó,
uma hora vai sair, né? A contratação, o contrato de trabalho, ele vai ser, ele acho que é até 2 anos, 24 meses, prorrogáveis por igual período. Então tem essa determinação, né? De até 24 meses, eu acho que são 24 meses, que é a previsão máxima, tá? Perfeito? Então tem essa previsão. Beleza? Eles ocupam uma função pública, eles não são servidores no sentido estrito. Eles são temporários, tá? Então, quando você vê que vão ser providos, né, cargos de professores substitutos, professores, muitas vezes até botam professores temporários, professores visitantes, né? Então, você sabe que não é por meio de concurso público, vai ter um processo seletivo. Aí, mas você, mas não tem prova? Tem, não estou dizendo que não tem prova, mas aquilo não é concurso público. Aquilo dali é um processo seletivo, tá? Eles fazem prova, obviamente, para gerar o princípio da moralidade, do princípio da moralidade e da impessoalidade administrativa, mas aquilo não há propriamente um concurso público, tá? Perfeito? E aí, os cargos, agora eu vou ler o artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Claro, gente, a regra geral dos cargos, empregos e funções são abertas para os brasileiros, né? Brasileiros esses que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. E aí vem, então a lei poderá criar requisitos para os brasileiros. Isso, idade mínima de 18 anos, quitação das obrigações militares eleitorais, gozo dos direitos políticos, né? Escolaridade compatível com o cargo, aptidão física e mental para o exercício do cargo. Tudo isso daí tem que ser demonstrado para tomar posse, né? Então, a gente fala, nomeação é uma coisa. Nomeação é a administração pública publicando no Diário Oficial, falando que está te chamando para você tomar posse, né? Você vai se você quiser, perfeito? Tranquilo? Então tem essa previsão, né? De ter, né? E aí, olha aqui agora o outro ponto. Os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, olha, temos também previsão para estrangeiro? Temos. Temos previsão para estrangeiro? Temos. Mas, olha, é diferente o brasileiro para o estrangeiro. Sim. Por quê? Porque o brasileiro, a lei vai criar requisitos para restringir o acesso, né? Porque a regra para brasileiro é livre. Já para os estrangeiros, não. A lei que vai dar o direito. Então, a lei não vai limitar o acesso. É ela que vai definir quais são os cargos que podem ser providos por estrangeiros. E aí, como a aula é exatamente ligada ao campo do magistério, professores na Constituição, olha o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Artigo 207, caput lindo, né? Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Olha que interessante. Então, o parágrafo 1º, ele dá a faculdade das universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. E, por exemplo, a lei federal, a lei 8.112, né, que é o Estatuto Federal, ele define exatamente a possibilidade de professores e técnicos científicos ser providos por estrangeiros e estabelece as regras.
tá? Então isso é importante também na hora da prova. Então as universidades podem admitir professores, técnicos, cientistas e estrangeiros. Olha só, ele fala que as universidades, ele não fala que as escolas municipais, as escolas estaduais, a educação básica vão ter professores e técnicos cientistas estrangeiros. Não precisa. Por quê? Porque ele está pensando, gente, nas universidades para promover o ensino, a pesquisa, né, e a extensão e a troca de conhecimento, né? Isso é importante, a troca de conhecimento entre o mundo, não é? Entre os profissionais. Perfeito? Então isso é importante na hora da prova, tem que tomar cuidado com isso, tá? Outro ponto importante é em relação a concurso público, galera. Em relação a concurso público, a gente tem o artigo 37, inciso 2, estou continuando lá no artigo 37, que fala que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Gente, primeira coisa que a gente está vendo aqui, o concurso público é uma ferramenta essencial, né, para ocupar um cargo efetivo. Tranquilo? Então a gente tem a primeira coisa, para ser detentor de cargo efetivo, obviamente tem que ser por meio de concurso público, não é? E aí, obviamente, a gente está vendo aqui que o concurso público será de provas ou de provas e títulos. O concurso público tem um prazo de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, vamos parar para pensar. Temos o concurso, o candidato ele faz a sua inscrição, paga a inscrição, estuda para a prova, faz a prova, né? Cabe recurso, tudo, tá? Concurso homologado. A partir da homologação do concurso, começa a correr o seu prazo de validade, que é o prazo, teoricamente, de convocação dos profissionais, não é? Então, ele é convocado para nomeação, né? Então, eles são nomeados e vão lá se apresentar para tomar posse. Mas uma coisinha importante, porque duas coisas são muito importantes, que primeira coisa é o prazo do concurso público, de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E o concurso público, ele pode ser de provas ou de provas e títulos, né? Mas como aqui eu estou estudando e dando aula para o pessoal do magistério, e eu botei aqui um asterisco bem forte, né? Vamos pegar o artigo 206, inciso 5 da Constituição Federal, que você observa que ela vai falar, ó, cuidado, eu sei que a regra de concurso público é de provas ou de provas e títulos, mas olha aqui o artigo 206, inciso 5. Valorização dos profissionais da educação, né? Ela é ligada aos princípios da educação básica, da educação, né? Não só da educação básica, valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei plano de carreira. Claro, gente, a gente tem o ente da federação, ele tem o seu regime jurídico único, não é? Só que ele, o ente da federação, que vai definir seu plano de carreira. Então, o pessoal do magistério tem que ter um plano de carreira. Mas olha o ingresso aqui. Para ingressar em cargo efetivo, o ingresso, e olha a palavra aqui, essas palavras matam, né? Por quê? Exclusivamente. Na hora da prova você, caramba, professor, exclusivamente, não tem exceção, não tem exceção. A valorização dos profissionais da educação, claro, os professores, o ingresso é por meio de provas
e títulos. Cuidado com isso na hora da prova, tá, galera? Beleza? Então você sabe que você está prestando um concurso público para provas, pode ser mais de uma etapa, né? Pode ser prova objetiva, redação, não sei o quê. Beleza. E também vai ter a prova de títulos, né? A prova de titulação é exatamente definida a quantidade de pontos no edital. Então você já sabe no edital o que vai ganhar mais pontos, o que vai deixar de ganhar. E, obviamente, você tem que entregar a documentação para receber essa pontuação, né? E levar para a sua classificação. Beleza? Né? Para o seu resultado, tá? Então, cuidado na hora da prova, que é de provas e títulos. Perfeito? Em relação à acumulação de cargo, também a gente tem que tomar um cuidado aqui. Por quê? Porque você estudou o cargo, emprego e função. Gente, a regra da acumulação é a vedação de acumular, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. A regra é a vedação de acumular. Quando a gente fala que é vedada a acumulação, ele está falando exatamente assim, ó. Regra, gente, é vedada a acumulação de cargo, exceto, então, a gente tem que ver os cargos acumuláveis, né? E olha o inciso 17 aqui. A proibição de acumular estende a emprego e função e abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade, economia mista e suas subsidiárias. Então, cuidado. Mesmo ele sendo temporário, ele não pode, como regra, acumular cargo, emprego e função. Quais são os cargos acumuláveis? Professor com professor, 2 cargos de professor, 2 cargos da área de saúde com profissão regulamentada e o cargo de professor com outro técnico científico. Então, na hora da prova, lembra, professor com técnico científico e 2 da área da saúde. Pronto, isso é acumulação. Mas a acumulação tem que haver compatibilidade de horário. Isso daí você tem que lembrar na hora da prova, tá? Por quê? Porque se não houver compatibilidade de horário, vamos dizer que ele quer trabalhar em 2 locais ao mesmo tempo, não vai poder. Isso é vedado na Constituição Federal. Perfeito? Tranquilo? Tava aqui pegando uma aguinha para mim, ajeitando, né? Toma cuidado nisso na hora da prova, tá? Beleza, galera. Maravilha. Outro ponto também, em relação ao professor. O professor tem direito o quê? Aposentadoria especial. A gente pega aqui em âmbito da União, por exemplo, 65 homem, 62 mulher. Olha que maravilha. A idade, né, para aposentadoria em âmbito federal. Estadual e municipal depende do seu estado e do município de legislar sobre isso. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, então terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto tal, aqui. Beleza? Desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Isso aplica tanto no regime próprio de previdência social, tanto no regime geral de previdência social. Regime próprio de previdência social, o regime dos servidores públicos, e o regime geral de previdência, o INSS, são os servidores que contribuem, né, para o INSS, para o regime geral. Perfeito? Eles têm uma redução de 5 anos. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Beleza, galera? Maravilha! E ó, vamos para as questões? 2 questõezinhas aqui. Vamos aqui comigo, ó. A Constituição Federal estabelece a regra de idade mínima para aposentadoria no âmbito da União. Aos 62, se é servidora mulher, 65, se homem. Os ocupantes do cargo de professor que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, note-se, educação básica, tá, gente? Ensino superior não entra aqui, tá? Fixado em lei complementar, terão idade mínima em 5 anos. Na verdade, era para estar, terão idade mínima reduzida em 5 anos. Então, seria 60 homem e 57 mulher. Olha aí.
Reduziu? Reduziu, tá? Então, gabarito letra B, beleza? Maravilha. Determinado indivíduo ocupante de 2 cargos de professor, um de ensino médio, né, em universidade, exerce concomitantemente as suas remunerações somadas, resulta em valor inferior ao subsídio mensal, tá? Em breve reunirá os requisitos necessários à obtenção de aposentadoria em ambos os cargos. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, a acumulação de cargos é... Gente, ele pode acumular 2 cargos de professor? Pode. Então, você já vai cortar ilícita, né? Lícita, independente de haver compatibilidade de horário. Independe não. Depende de haver compatibilidade de horário. Já corta D. Independe de haver compatibilidade. Cortou também. Aí tu ficou entre a letra A e B. A, desde que haja compatibilidade de horário, pá, sendo permitida, nesse caso, a percepção cumulativa dos respectivos proventos de aposentadoria. Certo? Por quê? Se são cargos acumuláveis na atividade, esses cargos poderão ser acumuláveis em inatividade. Então, ele pode ter 2 aposentadorias de professor, já que ele contribuiu 2 vezes para professor. Perfeito? Então, gabarito é letra A, beleza? Um forte abraço aí, galera. Você que quiser adquirir aí a minha turma completa para você que quer ser um professor concursado, tá? Você vem para minha turma aí no valor de R$50, é uma parcela única para ter acesso, né, durante aí 1 ano de aulas específicas para magistério. Você que quer ser docente, técnico em assuntos educacionais, né? Nessas funções e cai para você alguma coisa específica de legislação pedagógica, português, matemática, informática, vem para minha turma, só R$50, tá? Não tem mais nenhuma pegadinha. Vou deixar o link aqui. Você pode adquirir, acessar essa aula e várias outras, tá? Um forte abraço e bons estudos.